A Apple TV+ lançou de tempos em tempos produções que conseguem encontrar seu espaço entre os espectadores, e isso é o que aconteceu com Asilo, sua nova série estrelada por Rebecca Ferguson, que nos leva diretamente a uma espécie de bunker gigante, onde milhares de pessoas vivem pensando que sair para o exterior resultará em morte. Deixe o seu like e se inscreva no canal para me ajudar a crescer e trazer mais conteúdo assim para você. Clique e se inscreva. Comenta aí o que você achou desse resumo. Bora lá, galera! Resumindo a primeira temporada de Asilo. Estão debaixo da terra em um local conhecido como Silo. Lá, uma comunidade se formou há 140 anos e acredita que sair para o exterior resultará em morte. Os registros anteriores a essa data foram destruídos por um grupo de rebeldes, e desde então a comunidade foi se formando, nascendo gerações que nunca saíram do silo. No entanto, Alison Becker começa a fazer perguntas e descobre duas coisas que a fazem perceber que os líderes do silo estão mentindo para eles. A primeira tem a ver com a fertilidade. Tanto ela quanto seu marido, Austin Baker, o xerife do local, receberam permissão para conceber. Alison descobre que o implante contraceptivo que é colocado em todas as mulheres nunca foi removido. Portanto, o poder judiciário do silo controla quais mulheres podem conceber e quais não podem. Ela também descobre, junto com um especialista em informática chamado George Wilkins, um disco rígido proibido que data antes da suposta rebelião que destruiu todos os registros. Alison então conta a Austin, que está cético, que os líderes do poder estão mentindo para eles e que o que eles veem nas telas do silo sobre o mundo exterior é totalmente falso. Sobrecarregado, Austin testemunha Alison pedindo às autoridades para sair, conforme as regras. Alison é preparada com um traje especial e enviada para o exterior em uma jornada sem volta. Conforme a tradição, ao sair, a mulher deve limpar a câmara para que os outros habitantes do silo possam ver porque não devem sair. Alison faz isso e, ao se afastar e perceber que ela estava certa e que o mundo não é uma ameaça, ela morre. 2 anos depois, Austin começa a investigar a morte do especialista em informática que motivou sua esposa a sair do silo. Todo mundo acredita que o homem tirou a própria vida, exceto Juliette Nichols, uma engenheira que trabalha nas profundezas do silo, tentando manter o gerador que fornece energia ao local funcionando. Juliette perdeu seu irmão e sua mãe, desde então, se distanciou completamente de seu pai, um renomado médico. Ele começa a se relacionar com Juliette e descobre através dela que George possuía relíquias históricas proibidas. Ele também descobre que os dois estavam envolvidos, e é por isso que Juliette está tão interessada em descobrir a verdade sobre a morte dele. Tentando encontrar o motivo pelo qual Alison insistia tanto que eles estavam sendo enganados, Austin começa a investigar. Alguns meses depois, totalmente decidido, ele diz a Maranesi que deseja sair. A prefeita Ruth Jones não tem escolha a não ser aceitar sua solicitação, e após isso, Austin sai para o mundo exterior, descobrindo que sua esposa estava certa. Após rastejar alguns passos e se aproximar de seu corpo, ele morre diante de todos. A surpresa vem quando a prefeita descobre que Austin deixou por escrito quem ele queria que o sucedesse em seu cargo, Juliette Nichols. Atualmente, ela está tentando seguir os passos que George deu, que a levam à parte mais profunda do silo, que está completamente inundada de água. Juliette tem medo de se submergir, então é incapaz de chegar às supostas saídas subterrâneas. Enquanto a prefeita Sam desce em 144 níveis para conhecer pessoalmente a pessoa que poderia se tornar a nova xerife do silo, eles conhecem seu pai, o Dr. Pitt, e a amiga e também engenheira Martha Walker. Apesar da oposição da líder do Poder Judiciário, a juíza a ideia de Bernard Holland, diretor de informática do silo, Ruth oferece a posição de xerife a Juliette, embora ela saiba que não está preparada para isso. Ela decide aceitar porque assim será mais fácil para ela encontrar o assassino de George, e também porque encontra a palavra verdade agravada no distintivo de Austin.
Juliette quer descobrir o que Houston descobriu nos meses que o levaram a tomar a decisão de sair para o exterior. No entanto, antes disso, ela precisa resolver um problema no gerador principal do silo, que deixaria todo o local sem luz se não fosse consertado. Juliette pede a Ruth para desligar o gerador principal por algumas horas, para que ela possa consertá-lo. Durante esse período, alguém envenena a prefeita. Juliette consegue consertar o gerador, enquanto Sam descobre, após confessar seu amor por Ruth, que ela já está no chão com sangue na boca. Angustiado, ele explica que acredita que o verdadeiro alvo era ele, já que Ruth bebeu água logo após a luz ter retornado ao silo. Bernard assume o cargo de prefeito interino e decide ocultar a morte de Ruth para não preocupar os residentes. Juliette então pede ajuda a Anne para investigar a morte de George em troca de sua ajuda com a morte de Ruth. É ele quem intercede para que a juíza Aidee e o chefe de segurança judicial, Robert Sims, não a demitam do cargo de xerife. No entanto, algumas semanas depois, Juliette é atacada em seu apartamento à meia-noite e aparece morta na manhã seguinte. Agora, Juliette está mais consciente do que nunca de que as altas esferas estão manipulando os acontecimentos para que a verdade não seja revelada. Determinada, ela tenta encontrar o disco rígido que George encontrou e que revelava a verdade sobre o silo, mas é impossível, pois Houston o escondeu antes de morrer. No meio disso tudo, ela conhece um residente chamado Lucas, que passa as noites observando os pontos de luz na tela da cafeteria, sem saber que são estrelas. A morte de Sam faz com que a escolha original da judicial para o cargo de xerife, Paul Billis, se torne o vice de Juliette. Ela descobre que Dr. Ball, que trabalha para a judicial, plantou falsas evidências para incriminar o residente Patrick Kennedy pelo assassinato de Sam. Juliette descobre que o poder judicial teve envolvimento na morte de sua mãe. Ela descobre que Martha e seu filho Jacob construíram uma lupa, algo totalmente proibido pelas regras do silo. Juliette descobre que seu pai não foi quem denunciou sua esposa para a judicial, como ela acreditava até então. Juliette encontra o disco rígido que Houston escondeu no duto de ventilação do quarto de Glória. Robert vai até lá com o restante da segurança e descobre que Juliette desapareceu. Ela consegue acessar o disco rígido e encontra um vídeo de George expressando o quanto a ama e como é importante que ela descubra a verdade. Juliette é capturada e, enquanto Paul investiga seu apartamento, ele encontra o livro de viagens e arranca uma página para queimar o restante. Juliette consegue escapar, evitando as câmeras da judicial, e vai para o único lugar onde não a procurarão, o apartamento de Robert. Lá, ela sequestra a esposa dele e trancara seu filho em um quarto para poder acessar o computador de Robert e o disco rígido. Juliette consegue acessar o disco rígido e encontra um vídeo em que George explica a verdade. Bernard prende Lucas e rastreia a localização de Juliette. Bernard prende Juliette, confiscando o disco rígido, e alega que ela pediu para sair do silo. Enquanto ela nega, ela rouba o disco rígido e escapa pelas escadas. Juliette escapa e, evitando as câmeras da judicial, entra em um local onde não a procurarão, o apartamento de Robert. Lá, ela sequestra a esposa dele e tranca o filho dela em um quarto para poder acessar o computador de Robert e o disco rígido. Juliette consegue acessar o disco rígido e encontra um vídeo de George explicando a verdade. Bernard destrói o disco rígido, mas o recupera ao descobrir que há uma porta debaixo do céu. Bernard sentencia Lucas a 10 anos nas minas enquanto preparam Juliette para sair para o exterior. Quando ela sai, descobre que a realidade é como era mostrada nas telas do silo e que a imagem que ela está vendo através do capacete é falsa. Juliette se recusa a limpar a câmera, deixando todos surpresos, esperando o momento em que ela cairá. Martha sabe que isso não vai acontecer porque consertou o traje de Juliette com fita adesiva térmica. Isso permite que ela descubra que, além do mundo estar completamente devastado, existem muitos mais silos ao redor, como aquele em que ela vivia. Gostou?
Deixe o seu like e se inscreva no canal para me ajudar a crescer e trazer mais conteúdo assim para você. Clique e se inscreva e me ajude. Comenta aí o que você achou.